Paz do Senhor, queridos amados irmãos. Irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está achando bom? Você está achando ótimo o que os homens de Deus estão fazendo hoje aqui? Você está achando que é papel de homem de Deus fazer isso? Agora você pergunta, fazer o quê? A igreja antepassada, ela tinha o intuito de ganhar alma para Jesus. A igreja do passado, ela tinha o intuito de ganhar alma para Jesus. Você nunca viu na igreja do antepassado discutindo em termos de política? Você nunca viu a igreja do antepassado envolvido com política? Eu acho isso muito feio, no qual nós estamos vivendo hoje. Eu acho muito feio e muito ridículo de os pastores de hoje, não é todos os pastores, mas existe pastores de hoje que ele não tem mais conhecimento, porque na realidade a Bíblia Sagrada revela que nós nos últimos tempos vinha muitos mestres que enganaram muito com as suas concupiscências, com suas fábulas, com seus discursos, e isso está acontecendo, porque o discurso de hoje é que você pode se envolver, isso não é pecado, você pode se envolver, você pode entrar na política, você pode focar na política, você pode se envolver na política, e no qual a gente vê que os homens de Deus que estão se envolvendo na política, eles estão tudo aí escandalizando a obra de Deus. No passado você não via pessoas, era na doutrina mais rigorosa, as pessoas tinham uns padrões que os homens de Deus não se envolviam com política. E você via que era poucos escândalos, você via a igreja Assembleia de Deus crescendo de uma forma espiritual, como material, você via a igreja Assembleia de Deus crescendo de uma forma grandemente, no qual hoje chegou no Brasil inteiro, o crescimento da Assembleia de Deus. Agora hoje você depara situações hoje que a Assembleia de Deus cresceu no Brasil de uma forma grande, mas você vê que a Assembleia de Deus está caindo no Brasil de uma forma tremenda por causa dos escândalos. Porque deixaram de estar pregando o Evangelho para estar pregando política. Aonde foi que a gente se viu nos dias atuais, no antepassado, você vê crentes se envolvidos com política, certo? Alguns que nós somos obrigatórios nós votar, mas só que ninguém vê essa discussão tão horrível que a gente vê hoje. A gente vê hoje pessoas brigando, discutindo com o irmão em termos de votação no qual vai votar. Eu recomendo, você vote no governo que vocês quiserem. Eu continuo batendo a mesma tecla, porque nós não se ficou para estar discutindo nem brigando com nossos irmãos no qual vai votar. De forma nenhuma, eu vou lhe dizer uma verdade agora. Porque ajuntando o Bolsonaro e ajuntando o Lula são farinha do mesmo saco. Eu estive olhando na internet e fui observando que divulgou que o Lula recebeu um carro de luxo, Bolsonaro recebeu também um carro de luxo, os governos tudo receberam um carro de luxo. Aí eu lhe digo, vale a pena brigar? E esses carros de luxo vão saindo da onde? É do nosso bolso, é do dinheiro que nós estamos contribuindo, é do nosso dinheiro que nós estamos contribuindo, é dali que está saindo esses carrão de luxo. Enquanto isso, você, pastor, brigando com sua ovelha, discutindo com sua ovelha, em termos de política, aleluia, até dizendo que o irmão não pode mais pisar, o irmão não pode andar mais no púlpito, o irmão não pode mais frequentar, e não pode dar oportunidade para o irmão, porque o irmão vai votar no governo tal. Isso é a doutrina que eles estão ensinando hoje, doutrina que existe hoje, a doutrina, sabe como é que eles estão criando a doutrina? É a doutrina sem amor a Deus, a doutrina que faz isso aqui, é revolvinho, né? É a doutrina que se você votar no outro candidato, você está excluído do ministério, você está excluído da igreja, no qual Jesus não falou nada sobre isso. Jesus não falou nada sobre isso. Mas só que eles não querem mais ouvir, nem Jesus não quer ouvir. Isso é os conselhos dos homens de Deus hoje. Aí você vê pessoas brigando por causa de uma política, no qual, quando tudo isso terminar,
Quando isso terminar, sabe o que é que vai estar? Uma confusão tão terrível do mundo, no qual pastores vão baixar a cabeça, ovelha vão baixar a cabeça, porque brigou com o irmão, se escandalizou, foi os tapas, porque ia votar no Bolsonaro, o outro ia votar no Lula, foi as porradas. Irmão, quem está achando bom, sabe quem está achando bom? É o diabo. Isso, quem está achando bom é o diabo, pastor. Sabe por que está achando bom o diabo? Porque em vez de vocês apoiar, em vez de vocês, irmão, o voto é individual, vote em quem vocês quiserem. Se vocês tomar essa postura de não ficar interferindo no voto de ninguém, a igreja seria outra forma. Por quê? Porque, irmão, independente do quem vai votar, independente do quem vai ganhar, quem governa não é o presidente que vai governar a igreja. Quem vai governar a igreja é Jesus de Nazaré. Jesus vai guiar a igreja por toda a trajetória até os confins da terra. Jesus vai guiar a igreja até o final do século. Jesus vai estar guiando a igreja. Jesus vai arrancar o povo dele da terra. Então quem está guiando a igreja é Jesus. Não é Bolsonaro, não é Lula que está guiando a igreja. Quem está guiando a igreja é Jesus. Nós temos que entender quem está guiando a igreja. Então, independente qual é o governo que vai ser eleito, a igreja nunca vai deixar de ser governada por Jesus. Ela sempre vai estar governada por Jesus. Só que os homens de Deus hoje deixaram de ouvir a palavra de Deus e estão ouvindo o quê? Fábula, estão ouvindo engano, falsidade, dizendo que se o Lula ganhar vai fechar a igreja, vai acabar com a igreja. Isso é todo ano político, eles têm essa arrumação infeliz de estar transmitindo esse tipo de coisa. Porque eu lhe digo uma verdade, aonde é que a Bíblia Sagrada diz que vai se fechar as igrejas? Aonde é que a Bíblia Sagrada diz que vão fechar a igreja? Que apóstolo Paulo foi um que perseguiu a igreja, não conseguiu combater a igreja, porque Jesus apareceu naquela hora e tirou. Naquela hora, Jesus apareceu, e aí? Paulo diz: quem foi? Quem és tu? Sou eu, Jesus, no qual você persegue. Quem está guiando a igreja é Jesus. E ninguém pode combater a igreja. Ninguém. Deus possa abençoar em nome de Jesus.